Olá, meus caros, estamos de volta para gravar a última etapa da nossa aula de resolução de questões da prova de Procurador Federal do concurso de 2010. Eu tive um probleminha no vídeo anterior, então perdi metade do vídeo, na verdade, então ele foi até a questão 46, agora a gente vai retomar então a partir da questão 47. E aí diz lá, acerca dos remédios constitucionais, julgue os itens que se seguem. Item 47. Tal como ocorre na ADI, não é admitida a impetração de mandado de segurança contra lei ou decreto de efeitos concretos. Então, esse dispositivo, essa assertiva está errada. Eu trouxe a anotação aqui para que vocês possam identificar na ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal, MS 21274. Ele diz: se o decreto é materialmente ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele mandado de segurança. Na verdade, a questão diz exatamente o contrário do que a doutrina e a jurisprudência sustentam em relação ao mandado de segurança. Na verdade, o mandado de segurança, de acordo com a súmula 266, que está citada aqui nesse julgado, está aqui embaixo, o mandado de segurança ele não cabe justamente contra a lei em tese. Então, porque o mandado de segurança ele é um remédio constitucional que é destinado a tutelar o direito líquido e certo do cidadão, então não faria sentido a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, já que a lei em tese não, de nenhuma forma, pode diretamente atacar um direito líquido e certo de um cidadão. Portanto, é possível mandado de segurança contra leis ou decretos de efeitos concretos e não é possível o ajuizamento de mandado de segurança contra lei ou decretos em tese. Né? Lei em tese é o que diz a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então vamos lá, item 48. De acordo com o entendimento do STF, é cabível a impetração de habeas corpus dirigido ao plenário da Suprema Corte contra decisão colegiada proferida por qualquer de suas turmas. Então, essa também é uma resposta que foi, uma pergunta que foi inspirada em um precedente do Supremo Tribunal Federal, e eu tenho aqui o precedente, a questão está errada, tá? Eu trouxe a ementa do julgado, e aí o Supremo diz que acórdão de turma que julga pedido de habeas corpus não só não é suscetível de ser atacado por outro habeas corpus dirigido ao plenário do tribunal, como também não pode ser objeto de pedido de reconsideração por via de outro writ impetrado perante a própria turma que julgou o habeas corpus anterior. Então a questão está equivocada, na verdade a jurisprudência do Supremo entende que não é cabível a impetração do habeas corpus dirigido ao plenário da Suprema Corte contra decisões colegiadas proferidas por suas turmas, tá? Então esse é o posicionamento do Supremo. E, por exemplo, então não cabe nem, conforme diz o próprio julgado, não cabe nem outro habeas corpus dentro da própria turma, nem habeas corpus direcionado à Corte Especial do Supremo Tribunal Federal, tudo bem? Então, esses foram os itens 47 e 48, vamos dar sequência aqui. Com relação às competências do STF, do STJ e da Justiça Federal, julgue os itens seguintes. Então, item 49. Para o STJ, na hipótese de falsificação de carteira de trabalho e previdência social, com a finalidade de se obter indevidamente o benefício da aposentadoria, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum. Então, gente, o que aconteceu nessa questão? Essa questão foi anulada e a pretensão da questão, na verdade, era exatamente tratar sobre um precedente do STJ que eu vou mostrar para vocês aqui no roteiro da aula, mas ela ficou faltando um detalhe. Então vamos lá, para a justificativa do CESP. O STJ entende que a competência no caso mencionada é da Justiça Comum Federal e não da Justiça Comum Estadual. Diante da não referência ao termo estadual na assertiva, opta-se pela anulação do item. Então, o que é que a jurisprudência do STJ diz? Diz o seguinte, que quando se trata de competência para julgamento de crimes contra a administração pública, é preciso que você verifique qual a esfera da administração que está sendo prejudicada com aquele crime que foi cometido pela pessoa. Né? Então, como nesse caso se trata de falsificação de carteira de trabalho e previdência social com o objetivo de se obter indevidamente uma aposentadoria, e a aposentadoria
ela é regulamentada toda pelo Regime Geral de Previdência Social, que é de competência da autarquia federal e INSS, então, nesse caso, tem-se que a competência seria da Justiça Federal. E aí eu trago aqui o recurso no habeas corpus 21964, onde o STJ disse justamente isso, que compete à Justiça Federal o processo e julgamento de crime no qual a conduta do paciente foi praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Está aí, entidades autárquicas, INSS, autarquia previdenciária, então competência exatamente da Justiça Comum Federal e não Justiça Comum Estadual. Aí ele segue, na hipótese, é evidenciado que o recorrente teria inserido declaração falsa em carteira de trabalho ou previdência social com o intuito de obter benefício de aposentadoria por idade de terceira pessoa junto ao INSS, verifica-se eventual ofensa a bem, serviço e interesse da Previdência. Por isso, Previdência, autarquia federal, logo, competência da Justiça Federal, certo? Então, esse é o item 49, ele foi anulado pelo CESP, mas é importante conhecer a jurisprudência e principalmente conhecer o fundamento. Sempre que cair questão de competência da justiça para crimes contra a administração pública, você deve identificar se esse crime foi em detrimento de entes da administração pública federal ou estadual. Se estadual, justiça comum estadual. Se federal, justiça comum federal. Tá bom? Então, seguindo adiante, item 50, de acordo com a jurisprudência, é da competência do STF o julgamento de pedido de intervenção federal por falta de cumprimento de decisão judicial pela Justiça do Trabalho, mesmo quando referida decisão não contiver matéria de cunho constitucional. Essa também é uma questão inspirada em jurisprudência do Supremo, a questão está correta, e eu trouxe aqui a ementa do julgado, ou um trecho do julgado, aqui o Intervenção Federal número 230, ministro Sepúlveda pertence, julgamento bem antigo, né? Mas foi cobrado, né? Em 2010 foi cobrado. Cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal requisição de intervenção para assegurar a execução das decisões da Justiça do Trabalho, deu um probleminha aqui, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar, ainda quando fundadas em direito infraconstitucional. Fundamentação, aí o pedido de requisição, enfim, aí ele segue. Mas para o que nos interessa, a competência realmente é da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então agora a gente segue para o item 51. O STF reconhece sua competência originária para julgar a ação judicial tendo como partes entidade de administração indireta federal de um lado e Estado-membro de outro, na hipótese de discussão acerca de imunidade recíproca. Essa assertiva está correta, e qual é o sentido, né? Qual é a discussão que está aí em torno desse tema? Na verdade, essa competência do STF para julgar essa questão, ela se relaciona justamente com a competência do Supremo para discutir questões que envolvem conflito federativo. Tá? Então, esses casos foram discutidos no Supremo, principalmente quando envolvem a empresa de Correios e Telégrafos, que tem uma série de prerrogativas reconhecidas pela jurisprudência como fazenda pública, então eles têm imunidade, eles têm os prazos, as prerrogativas processuais são todas equiparáveis à fazenda pública. Recentemente saiu um outro julgado supremo que eu até publiquei no blog um post falando sobre a questão da necessidade de motivação na demissão dos empregados públicos das empresas dos Correios, né? Então, esse foi um julgado do Supremo que confirmou um entendimento já vigente no TST em uma orientação jurisprudencial. Então, os Correios eles têm um tratamento de fazenda pública e, por isso, considera-se, nesse caso, uma hipótese de conflito federativo, com a empresa de Correios e Telégrafos como administração indireta federal e entes federativos da estados ou municípios que têm suas questões relativas a impostos que incidiriam ou não em relação aos bens e serviços das empresas de Correios e Telégrafos. Aqui está a ementa do julgado, então a assertiva está correta, e aqui eu seleciono. O fato jurídico que deu ensejo à causa é a tributação de bem público federal. A imunidade recíproca, por sua vez, assenta-se basicamente no princípio da federação.
Configurado o conflito federativo entre empresa pública que presta serviço de competência da União e Estado membro, é competente o Supremo para julgamento da ação civil originária, que é a sigla ACO, nos termos do disposto no artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição Federal. Então, de fato, aqui a competência é do Supremo Tribunal Federal, tá? Lembrem-se sempre, hipótese de conflito federativo, sempre competência da Justiça Federal. Desculpa, competência do Supremo Tribunal Federal. Quanto a direitos e garantias individuais e coletivos, julgue os itens a seguir. Então, aí vamos para o item 52. A Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Nesse sentido, não sendo atendido o pedido de certidão por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio cabível será o habeas data. Essa assertiva está equivocada, tá? O gabarito deu como errado, e realmente está errado. Existe uma pequena confusão que se faz entre o habeas data e o mandado de segurança, no caso em que o cidadão se vê impossibilitado de receber uma certidão de uma repartição pública. É direito do cidadão receber essas certidões, não é? Independentemente do pagamento de taxas, isso está previsto na Constituição Federal, e a recusa ao fornecimento dessas certidões, ela ofende o direito líquido e certo, e, portanto, o remédio cabível é mandado de segurança e não habeas corpus. Eu trouxe aqui a previsão constitucional em relação ao habeas corpus, né? Então, conceder-se habeas corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, não tem nada a ver com certidão. E letra B, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, as hipóteses de cabimento de habeas data são taxativas e não contemplam a possibilidade de afrontar, ou seja, de obrigar uma autoridade administrativa a fornecer uma certidão, porque isso é uma ofensa ao direito líquido e certo, portanto, o remédio cabível é mandado de segurança e não habeas data, tá? Então, o gabarito está errado, e aí a gente então vai para a questão 53, que diz: o habeas corpus constitui, segundo o STF, medida idônea para impugnar a decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal. Então vamos lá, o que é que a jurisprudência do Supremo diz a respeito disso? Vejam que a quebra de sigilo fiscal, ela está relacionada, fiscal ou bancário, ela está relacionada a procedimentos criminais. E quanto a isso, o Supremo disse assim, a questão está correta, e aí o Supremo no HC 34440 diz que o habeas corpus constitui meio idôneo para o exame da decisão que decreta a quebra de sigilo bancário e fiscal, precedente do STF, desde que isso esteja no âmbito do processo penal, né? Então, tenham esse cuidado, porque é preciso fazer essa diferenciação. Se não estiver no âmbito do processo criminal, não é possível a utilização do habeas corpus. Isso foi o fundamento, é que essa medida de quebra do sigilo no âmbito criminal, ela poderia ensejar um regime de uma restrição à liberdade do paciente, do habeas corpus. Então o Supremo entendeu que nesse caso deveria adotar ou aceitar o ajuizamento do habeas corpus nessa situação, tá certo? Então, o 53 ele está correto. E agora a gente vai para a última assertiva dessa nossa primeira etapa das aulas, que é o item 54, que diz: no que se refere aos direitos e deveres das populações indígenas, julgue o item abaixo. No processo de demarcação de terra indígena, situada em região de fronteira, o STF considera dispensável a manifestação do Conselho de Defesa Nacional no processo homologatório. Isso aqui é mais uma questão que foi elaborada pelo SESP, baseada em um julgado muito famoso do STF, que foi o Raposa Serra do Sol, no MS 25483. O STF disse que a manifestação do Conselho de Defesa Nacional não é requisito de validade da demarcação de terras indígenas, mesmo daquelas situadas em região de fronteira. Tá? Então, gente, essa foi a prova de constitucional. Como vocês viram, não foi uma prova difícil, foi uma prova até muito tranquila. Agora, algumas
questões importantes. É importante sempre fazer a leitura da Constituição, é fundamental fazer a leitura da Constituição, e o acompanhamento dos informativos, todo mundo já sabe que no CESP é isso mesmo, cai muito informativo e a gente precisa estar atento à jurisprudência do Supremo. Sempre acompanho a jurisprudência no blog, então fica aí a dica para que vocês possam ficar sempre atentos a esses entendimentos novos do Supremo em relação aos temas mais importantes que se relacionam ao direito constitucional. Bom, então eu finalizo a parte de direito constitucional, agradeço a atenção virtual de todos. Até o final da semana a gente deve lançar já a parte de direito administrativo, na semana que vem financeiro, processo civil e assim sucessivamente. Então, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Só mais uma coisa que eu ia me lembrando. Qualquer sugestão, dúvida, crítica, indicação de provas que vocês acham que a gente seria legal que a gente fizesse, podem utilizar o canal do blog, podem utilizar o canal da página no Facebook também. Façam suas sugestões e a gente vai, com certeza, adotá-las, porque é isso que a gente sempre tem feito, tá bom? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima.